Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de NX 12 Essentials. Treinamento esse disponibilizado aqui no canal do YouTube, no Produtivo 3D. Na aula anterior nós trabalhamos aqui com as preferências, e conhecemos o Customer Defaults. Nesta aula nós vamos então conhecer e trabalhar com os sistemas de coordenadas, Coordinate Systems. Vamos passar aqui para o NX. Perfeito? Tanto a gente pode criar um arquivo novo, como também podemos usar o arquivo anterior, tá? Vamos abrir esse arquivo que já existe, que inclusive a gente pode utilizar os objetos que nele tem como algumas referências para isso que nós vamos estudar agora. Então, olha só, enquanto ele abre aqui, vamos ver, ó, a gente vai tratar aqui sobre o sistema de coordenada, o Work Coordinate System, o WCS Dynamic, o Datum Coordinate System e o User Coordinate System. Esses são os temas que nós vamos abordar, tá ok? Obviamente, se ficar uma aula muito longa, a gente divide esses temas aqui em dois, tá? Mas eu acredito que não. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. O que é um sistema de coordenada? Para quem não sabe, todo sistema CAD e todo sistema CAM precisa de obviamente, um sistema de coordenadas, tá? Isso na realidade, se a gente pegar, por exemplo, um CorelDRAW da vida, um Adobe Illustrator, um Photoshop, todo programa que trata de desenho, tá, ele vai ter um sistema de coordenadas para poder posicionar os seus elementos na tela. Tá? Inclusive, se você entrar lá no CorelDRAW, você tem um sistema de posicionamento de X e Y que vai permitir você posicionar o objeto, ou então pelo menos saber qual é a coordenada que o objeto está. Inclusive tem o zero da página, a margem zero da esquerda e a margem zero na parte superior. Então, todo programa para desenho vai ter um sistema de coordenadas, seja ele um sistema de coordenadas só planar mesmo, que a gente pode dizer X e Y, como no caso dos sistemas CAD e CAM, os sistemas 3D, seja ele qual for, vai ter os três eixos, X, Y e Z. Esse é um sistema de coordenadas. Através do sistema de coordenadas, você pode construir elementos, posicionar elementos, rotacionar. Tudo, nesse caso, tudo que você construir ali precisa de um sistema de coordenadas. Porque imagina como é que você ia rotacionar um elemento com base no quê, se não tivesse um sistema de coordenadas. Ou eu vou mover um elemento de um ponto A para um ponto B se eu não tenho um sistema de coordenadas. Então, na manufatura, como é que eu vou posicionar o meu zero peça se eu não tenho um sistema de coordenadas? Enfim, pessoal, tudo que nós trabalhamos dentro de um software gráfico, eu vou falar de 3D, porque é o ambiente ao qual nós estamos usando, precisa obrigatoriamente de um sistema de coordenadas. E não é diferente para o NX, certo? Então, nós temos todo o arquivo novo que a gente abre vem com esse sistema de coordenada aqui criado, tá? Este sistema de coordenadas representa a posição 0, tá? Você pode dar um zoom para afastar, não importa. O 0 do sistema CAD é na junção desses três eixos, X, Y e Z. Então, no encontro dos três ali, ó, é o 0. Nesse caso, eu vou chamar o sistema 0, vamos dizer que seja 0 peça, ou sistema de coordenadas de trabalho, tá? Que é o Work Coordinate Systems. Todo sistema CAD possui esse mesmo sistema de coordenadas. Isso aqui é padrão, não muda, beleza? Bom, aí, para que a gente consiga construir projetos mais complexos, nós temos também algumas variações. Então, se a gente voltar aqui no nosso documento, ó, o Work Coordinate System, o WCS, é esse WCS que nós vimos ali, que é o 0 do CAD, do sistema CAD. Não tem como mudar, ele não muda de local. Você pode construir, você pode movimentar o seu Dynamic WCS ali, que a gente vai aprender a movimentar. Você pode movimentar para onde você quiser, mas o 0 do elemento CAD, do software CAD, ele não vai mudar. O WCS não muda, pessoal. Bota isso na cabeça, tá? WCS não muda. WCS é Work Coordinate System. Esse sistema de coordenada não muda. Por quê? Até porque se você exportar de um CAD para outro, tem que ser o mesmo sistema, a mesma WCS, para poder, quando você abrir num outro software, você está posicionado,
não tem como você abrir num outro software e o software não saber de onde veio, qual é a posição que está, em que plano está. Então, beleza? O WCS não tem como ser alterado, tá? Ah, Valdir, mas eu aprendi que a gente pode posicionar em outro lugar ali porque eu quero construir um elemento numa outra ponta do desenho. Bom, aí você está trabalhando com UCS, User Coordinate System. UCS, né, que seria em inglês, mas é português, UCS, User Coordinate System, ou Sistema de Coordenadas do Usuário, tá certo? Mas nós estamos aqui, ó, tratando do WCS. Então isso aqui não tem como mudar. Todo sistema CAD tem ele e é o zero do sistema CAD, tá? Para x, y, z, a coordenada é zero e não se altera. Depois nós temos o WCS Dynamic, que eu vou deixar isso aqui por último, porque é como a gente movimenta isso aqui para tudo que é lado, tá? Vamos ver aqui o Datum Coordinate System. O que é o Datum Coordinate System? Em muitas vezes, tá? Em muitos casos, a gente precisa criar um plano, tá? No nosso projeto, para naquele plano criar uma sketch ou posicionar um objeto ali. Ele pode servir como para criar uma sketch, como também um elemento de corte, de trimagem de elementos, enfim, ele pode servir para muitas situações. E esse aqui é um Datum Coordinate System, é um datum, um plano, certo? E como é que a gente faz para inserir isso aqui? Nós temos aqui na parte de Home, ó, eu estou no Modeling, tá? Então, aqui na aba Home, nós temos esse botão aqui, ó, esse drop-down. O primeiro, não sei qual vai estar selecionado para vocês, mas geralmente por padrão já é o Datum Plane. E aí, nós temos aqui outras opções. Não vamos nos atentar às outras, a gente vai tomar atenção aqui ao Datum Plane. Então, esse Datum, ele permite criar planos de trabalho, certo? Mas ele é um plano. Aí a gente tem várias formas aqui de construir. Nós temos, abrindo o drop-down, a gente tem aqui, através de uma distância, de um ângulo. Esse bisector aqui, eu seleciono duas faces planas e ele vai criar esse objeto no meio da distância entre uma face e outra, tá? Temos por curva e ponto, tem várias opções aqui, ok? Não vamos nos atentar a isso aqui, mas como cria, né, esses planos, mas é importante você saber o que é um Datum Plane, beleza? Bom, sabendo o que é um Datum Plane, se sair aí perdão pessoal, se sair aí o cachorro do vizinho latindo, não se incomodem, tá? Ele está me ajudando a dar aula aqui, ele está me passando as dicas, beleza? Bom, então, sabendo o que é o Datum Plane, que é um plano onde eu posso construir uma sketch, eu posso usar para trimar o objeto, enfim. Eu tenho aqui várias formas de criar esse Datum Plane, inclusive a gente pode criar aqui, através do eixo YZ, XZ e XZ, né, e XY, tá? Então, são outras opções que a gente pode estar criando. Através de um objeto, um ponto e uma direção. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, at distance. Vou selecionar essa opção e eu vou clicar nessa face aqui. Aí, clicando nessa face, obviamente a face tem que ser plana. Se ela for uma face que ela não é 100% plana, essa opção aqui não vai funcionar. Aí a gente tem que estar com essa opção aqui, ó, Inferred, tem que estar selecionada. Ou então escolher Pointing Direction através de um objeto. Mas aí, nesse caso, o melhor mesmo seria deixar o Inferred, que aí o próprio NX vai descobrir qual que é a melhor opção. Nesse caso, como eu tenho certeza que essa face é plana, eu estou usando aqui at distance. Então, eu selecionei o objeto ao qual eu quero como referência de distância, e agora eu vou dizer, ó, dessa face você cria um plano de 30 milímetros de distância. Por que eu poderia estar criando isso aí? Vou dar um OK, e nós temos um plano aqui, ó, tá? 30 milímetros afastado da face. Por que eu poderia criar aqui uma sketch e depois extrudar todas as curvas, ou o elemento que eu criar aqui nesse plano, extrudar na direção desse sólido, tá? E aí eu sei que dessa face até aqui tem 30 milímetros. Eu sei qual é a dimensão, né? Isso facilita bastante. Então, é uma forma de estar trabalhando, tá? Isso também ajudaria bastante, pessoal, no sentido de, por exemplo, lógico que eu poderia criar um plano aqui no meio, né? Para isso que eu vou falar aqui, né? Por exemplo, se eu criasse um objeto aqui, um círculo, ó, ele pegasse metade dessa face e metade dessa, né? Agora a cachorrada ficou maluca aí. Então, quando eu extrudar para lá, eu posso dizer para ele invadir a peça e unir. Então, ele vai até essa face aqui e vai unir tudo aqui. Se eu criasse uma sketch aqui, eu teria que fazer uma extrusão para dentro também.
A outra forma seria eu já criar um plano aqui dentro e criar a sketch lá dentro para daí extrudar ela para cá. Porém, eu não sei quanto que tem dessa face para cá e dessa face para cá. Se eu conhecer a medida, eu posso calcular, né? Se eu sei que dessa face para cá eu fui 15 milímetros e eu quero 30 dessa face para cá, eu vou calcular. 30 mais 15, 45. Mas aí você precisa ficar calculando, precisa ficar conferindo. Então, é um processo um pouco mais árduo, tá? Enfim, você pode escolher a forma que agradar melhor a você para trabalhar, certo? Esse aqui é um datum plane. Por que eu mostrei o datum plane? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso documento, a gente está falando de Datum Coordinate System. Porque é o seguinte, o que é um Datum Coordinate System? Vamos entrar aqui e vamos pegar aqui, ó, Datum CSys, Datum Coordinate System. O Datum Coordinate System nada mais é do que a união dos eixos x, y, z, e para cada plano ele vai criar um datum plane. Então olha só, é exatamente esse objeto que nós temos ali, ó. Só que agora eu vou criar ele num outro lugar. Também temos várias formas aqui de criar, ó. Eu posso indicar a origem, um ponto na direção de x, um ponto na direção de y. Eu posso dizer para ele qual é o x, o y e depois definir a origem. Enfim, nós temos várias opções. Eu vou deixar a Dynamic porque é a mais fácil de trabalhar. Por que ela é mais fácil? Porque olha só, percebam que aqui abaixo ó, nós temos essa tríade, tá? Esse objeto nos permite movimentar, rotacionar, enfim, é de forma realmente dinâmica. E ele está pegando a referência aqui ó, do WCS. O que é a referência? Ele está dizendo para você, de onde você quer que eu parta? Eu estou dizendo para ele, parta da WCS. A WCS está lá. Ó. A WCS sempre vai ser ali. Não adianta. A gente vai mudar agora, nós vamos criar um outro posicionamento, nós vamos criar um Datum CSys, que eu posso criar sketch lá, mas o WCS sempre vai ser ali. Então, inclusive, nós estamos usando ele como referência. Então, olha só, eu posso pegar pelas setas e movimentar, ó, seguro o botão esquerdo e arrasta, ele vai movimentar só naquele eixo, ó, só no Y, só no X, tá? Então, percebam que eu não consigo movimentar aqui no Y nem no Z, né? É só naquele eixo que eu segurei. Isso segurando a seta, ok? A gente pode também rotacionar, ó, rotacionei aqui, ó, 35 graus, vou voltar aqui 35 graus para ele ficar no zero. Pronto. Ok? Essas esferas aqui, essas poles, nos permitem fazer giros. Se eu clicar, eu posso digitar o ângulo também. Ó. Cliquei, selecionei, eu posso digitar o ângulo. E o snap é quando a gente segura com o botão esquerdo e movimenta o mouse, ele vai de 5 em 5 graus. Ou você pode clicar aqui e definir quanto que você quer de snap. Eu vou colocar 10, por exemplo. Então, agora, toda vida que eu segurar nessa pole e girar, ele vai de 10 em 10. Ó. 10 em 10 graus. Ó. 20, 30, ó. E 0. Tá? Então, essas poles aqui é para girar naquele plano. Ó. Tá? Aqui é no plano XY, aqui no plano ZY e aqui no plano ZX. Perfeito? Uma outra situação que eu posso estar utilizando aqui é selecionando essa pole aqui do centro, ó, que aqui é o zero desse sistema de coordenadas que eu estou criando. Então, se eu clicar, ó, percebam que eu posso clicar na seta e aí eu posso digitar a distância, ó, vou clicar nessa seta e vou colocar 10 milímetros, dou um Enter, ele vai deslocar 10. Mas percebam que agora o que está selecionado é a seta, ela está de cor laranja, ó, ok? Agora eu vou clicar nessa esfera aqui, e ele vai me dizer o seguinte, ó, que eu estou 26 milímetros em X, 85 milímetros em Y e 87 milímetros em Z, distante da minha referência. Essas são as coordenadas em X, Y e Z que eu estou afastado da minha referência. Qual que é a minha referência? É a WCS. Então, do zero aqui, ó, do sistema CAD, ó, desse zero, eu estou 26 em X, 85 em Y e 87 em Z, distante daqui. Perfeito? Mas o que eu quero fazer não é digitar, eu quero colocar esse sistema de coordenadas aqui exatamente no centro desse furo. Olha como isso é fácil, pessoal. Aí a gente vai aqui nos snaps, que a gente já viu em outra aula, né? Tenho que deixar habilitado aqui o Arc Center e eu vou posicionar o mouse aqui. Ó. Quando aparecer o Arc Center, eu clico. Pronto, ó. Agora ele me diz que eu estou em X menos 25, 38 e 63. Tá? Agora é um outro posicionamento. Tá? Beleza. Então agora eu vou dar um OK. E pronto. Agora sim nós temos, aqui ó, nós temos agora
um novo Datum Coordinate System. Bom, mas por que eu criei isso aqui? Mudou o meu sistema de coordenadas padrão ali de trabalho? Não, não mudou. Só que agora, se eu quero construir um objeto nesses planos, eu posso construir. Por exemplo, eu posso pegar aqui a Sketch, selecionar um plano, eu vou fazer isso só para que vocês entendam como é, eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Ok. Não vou desenhar nada demais, tá? Vou só pegar sei lá, um retângulo mesmo aqui, ó, e vou fazer. Pronto. Ah, que desenho mais complexo, né? A intenção não é essa, não é fazer nada complexo, é só mostrar para vocês que agora, como eu criei um novo sistema de coordenada, eu posso desenhar naquele novo sistema de coordenadas. Eu posso desenhar nesses planos. Se eu criar uma sketch nesse outro plano aqui, ó, e é por isso que o Datum CSys ele é muito importante, porque ele tem os planos e já nos possibilita fazer isso, tá? De forma muito fácil, ok? Então aí eu poderia fazer um outro elemento qualquer aqui, né? Não vou me preocupar com um desenho complexo, nada, e mostrar para vocês como desenha, não é esse o objetivo não, tá? Ó, fechei, também não vou me preocupar com as cotas, só fechar e pronto, ó. Agora eu tenho um elemento desenhado em cada plano. Né? Faltando, obviamente, só desenhar aqui para ser em cada um no plano XY, né? Mas é isso aí, ó. Aí a gente construiu um Datum Coordinate System e aí a gente pode agora desenhar nesses planos. É para isso que a gente usa um Datum CSys. É para ter a possibilidade de modificar. Entendam o seguinte, o que eu vou falar agora. Nós com o Datum Coordinate System, nós podemos modificar a origem do sistema CAD. Ah, mas então, Valdir, tu não disse que o WCS não tinha como mudar? Eu estou dizendo que o WCS não tem como mudar, e isso é fato. O que tem como mudar é a origem. Eu mudei a origem para mim desenhar em outro local, mas o WCS está aqui. A origem do WCS está aqui. O que a gente fez foi criar um novo sistema de coordenadas. Esse aqui é um User Coordinate System, então a gente já está vendo isso aqui, ó, User Coordinate System. A gente já trabalhou agora aqui com um sistema de coordenadas criado pelo usuário, que foi esse Datum CSys que a gente movimentou, que a gente posicionou aí. Beleza? Vamos voltar aqui. E o Dynamic, que nós temos lá também para trabalhar, é justamente esse movimento. Ó. Eu posso criar aqui um sistema de coordenadas e aí eu posso posicionar ele onde eu quiser dessa forma aqui, tá? Só que aí não é com esse elemento. Aqui nós estamos criando um Datum CSys. O Dynamic é para a gente apenas movimentar a nossa WCS. Olha só como é que isso funciona. Deixa eu cancelar aqui. E agora, pessoal, olha o que eu vou mostrar para vocês. Eu sei aonde está as ferramentas para WCS, mas eu vou mostrar para vocês através do Find Command, ou do Command Finder, que é para que vocês tenham esse hábito também de procurar, tá? Como eu disse, eu sei onde está. Então, ele está aqui em Tools, tá? Eu não vou abrir aqui o drop-down porque eu quero pesquisar lá para que vocês visualizem. Então, vamos voltar aqui para Home. Como é que eu faço aqui? Ó? Command Finder. Qualquer versão do NX é do mesmo jeito. É por isso que eu estou usando agora aqui o Command Finder, que é para que vocês também peguem o hábito de utilizar esse recurso que é muito importante e muito bacana, muito dinâmico de ser utilizado dentro do NX. Eu vou digitar aqui, ó, WCS e vou dar um Enter. Ele vai abrir o Command Finder com algumas opções, ó, porque eu digitei só WCS, e ele já está me mostrando, ó, que é no Tools, né, quando eu passo o mouse aqui, ó, Tools, e nesse drop-down More aqui, ó, tá? O que eu quero aqui, olha só, ele mostra todas as opções, Rotate, né, tem várias, Save, ok? O que eu quero é o Dynamic. Então, como eu já descobri que é aqui no More, eu vou fechar ele, vou abrir o More e vou aqui, ó, WCS Dynamic. Esses recursos são para que você movimente a WCS, mas não faça confusão, pessoal. A gente está movimentando a WCS, é o World Coordinate System, mas o sistema CAD ele sempre vai ter um único zero, e eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, eu vou mover ele para cá, ó, tá? Vou mover para lá também. Vou confirmar, botão do meio do mouse. Olha, a nossa WCS está aqui. Esse aqui, pessoal, não é um WCS, ele é um Datum CSys, tá?
É um sistema aqui de coordenadas ao qual eu posso desenhar utilizando os planos. WCS está aqui, né? O elemento WCS, mas o sistema de coordenadas padrão do software está aqui. Ó. E olha só por que eu garanto isso para vocês. Vamos entrar aqui na tab Curve e vamos pegar aqui, ó, Line, certo? Pode clicar em Line e a gente vai desenhar uma linha agora utilizando aí alguns recursos. Vamos clicar nesse pontinho e ele vai abrir essa caixa aqui. Ele está pedindo para nós o primeiro ponto, tá, da nossa linha. A linha é formada por 2 pontos, né? Então ele está pedindo para nós o primeiro ponto. Eu vou especificar, deixa eu cancelar aqui até para vocês verem direitinho. Ó. Quando a gente vai criar uma linha, ó, Start Point, End Point. Eu estou no Start Point. Vou clicar nesse pontinho para indicar para ele o ponto inicial. Percebam que aqui, ó, ele está dizendo para selecionar um ponto, um objeto, né? Point Location, selecione um objeto. Nesse caso, ele está aqui, ó, 0, 0, 0 e o ponto está lá, ó, no absoluto. Então, olha aqui, eu tenho a referência, está no absoluto, Work Part, eu tenho Absolute Displayed Part, que vai ser o mesmo lugar se eu colocar 0, 0, e nós temos aqui a opção WCS, tá? Eu particularmente, tá, ok? Isso é uma coisa particular minha, entendam isso. Não acho correto usar esse nome WCS, porque o WCS, para mim, ele é um só, é o sistema de coordenadas padrão, né, o absoluto do software, beleza? Mas aqui, ó, esse WCS é essa posição. Então, se eu selecionar aqui, ó, agora, o ponto que está lá, está essa distância do nosso WCS. Se eu colocar aqui, ó, 0, aqui também 2 cliques, 0, e aqui já está 0, né? Vamos só botar, percebam que o ponto vem para cá. Isso aqui para mim, pessoal, tá? Por isso que eu disse para vocês que é algo particular, tá? Muito tempo atrás, em muitos sistemas CADs, há muitos anos atrás, eu aprendi que isso aqui, não estou dizendo que eu sou o dono da razão, tá? Eu aprendi e eu continuo usando dessa forma. Para mim, isso aqui é um UCS, User Coordinate System, tá? Eu estou utilizando a ferramenta lá do WCS para criar um sistema de coordenadas definido pelo usuário, tá? Ah, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o absoluto do sistema CAD continua o mesmo. Se eu mudar para lá agora, ó, absoluto. Aí ele vai me mostrar que eu estou em coordenadas diferentes, ó. Essa pole, a primeira linha, né, o start point, está a essa distância do absoluto. Então, o absoluto é o sistema de coordenadas. Quando eu crio um novo WCS, para mim, isso é um sistema de coordenadas criado pelo usuário. Fui eu que criei, fui eu que posicionei aqui, ok? Mas, volto a dizer, eu não sou dono da razão. É só uma forma a qual eu trabalho, a qual eu aprendi há muito tempo atrás. Indiferente de estar certo ou errado, nós temos aqui o absoluto e nós temos a WCS que a gente criou, tá ok? Então, o importante é que vocês entendam essa diferença, ok? O sistema de coordenadas absoluto do CAD vai ser sempre 1, nunca vai sair dali. Esse é o WCS absoluto, nunca vai sair. Eu posso criar um outro WCS, que eu, Valdir, chamo de UCS, ok? Então, aqui está, e agora eu posso escolher em qual sistema de coordenadas eu vou trabalhar. Eu vou dar o primeiro ponto ali, ok. E agora, o ponto final, eu vou jogar ele lá pro absoluto, tá? Aí eu só vou selecionar aqui, ó, absoluto, já está tudo 0, ó, absoluto, absoluto, vou dar um ok, e pronto, criou a linha entre esses dois elementos, ó, ok. Prontinho, certo? Tanto é que a gente pode inclusive voltar essa WCS, né, essa tríade, para lá, para a origem. Só que se voltar sem salvar aqui, pessoal, você vai perder essa referência, tá? A única referência que vai ficar ali é o endpoint da linha. Mas se não tivesse a linha, você também já não... Eu não lembro mais qual é aquela coordenada. Então, se a gente não salvar isso, a gente perde essa referência. Como é que eu faço para salvar? Novamente, vamos lá em Tools, More, e aqui ó, nós temos ó, WCS. Nós temos várias ferramentas para trabalhar com esse elemento, ok? Eu vou utilizar nesse momento o Save WCS, para ele salvar aquela coordenada lá. Ó. Aquele WCS ali, ele vai salvar. Pronto, ó. Percebam que agora nós temos um elemento. Agora, se eu jogar WCS para o absoluto, ó, vamos aqui de novo em More, Tools, né? Primeiro Tools, More, e agora eu vou dizer o seguinte.
seta a WCS, joga a WCS para o absoluto. Tá aqui, ó. Ó, perceba que tem até um zerinho ali, ó, junto lá. Vou clicar e ele vai jogar a WCS para lá. Ó. Beleza? Então agora está no absoluto. E eu ainda tenho, ó, eu tenho esse sistema de coordenadas que eu criei. Ah, então eu posso desenhar aqui. Nesse momento, ficaria difícil de desenhar aqui, porque toda a referência está aqui, a WCS está nesse ponto. Então eu deveria jogar a WCS para cá, que aí eu poderia usar, né, sistema de coordenadas, x, y, z, eu vou dando as coordenadas. Mas eu não tenho um plano. Para mim desenhar aqui, eu preciso criar um plano, tá? Para não ter tanta necessidade de ficar usando coordenadas, eu preciso criar um plano. Então, pessoal, sempre que eu vou criar um sistema de coordenadas, por essa razão, eu faço a opção de não utilizar isso aqui. Porque, desse modo, se você tentar entrar aqui, ó, vou em Home e vou criar uma sketch. Eu não tenho um plano para selecionar aqui, ó, tá? Eu posso, obviamente, ó, se a gente parar ali ó, no endpoint, ele vai pegar esse plano, mas esse plano é o mesmo daqui, ó, ele só está transferindo para esse endpoint. Ele nem está pegando daquela WCS ali que a gente salvou, tá? É só ele estar pegando o endpoint aqui da linha e se baseando no plano XY desse sistema de coordenadas, ok? Então eu não consigo selecionar um plano aqui, ó. Por essa razão, eu particularmente, eu vou apagar isso aqui, já que a gente tem uma linha, né? Eu vou apagar, delete, só selecionei e dei um delete. E aí eu vou criar um datum CSIS. Pronto, ó, agora está ali. Agora eu posso usar os planos. Eu, além de ter os eixos, né, X, Y, Z, eu tenho os planos agora para desenhar. Mas, Aldir, então, quando que eu utilizo aquele elemento? Quando que eu utilizo movimentar a WCS? Pessoal, só quando você quiser manter coordenadas. Só quando você quiser manter um elemento ali, para quando também você quiser posicionar a WCS naquele local. Olha só, a gente pode entrar aqui agora em Tools. Olha como esse elemento aqui é bacana, ó. Eu vou aqui em More e eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero agora orientar a minha WCS. Oriente WCS. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir aqui um painelzinho para mim selecionar. A sua referência vai ser qual? Ah, vai ser a WCS. Então, ó, eu tenho WCS, o absoluto, Displayed Part e Select CSIS. Então, olha que bacana, eu posso selecionar um CSIS aqui. Ó. Eu venho, ó, seleciono esse CSIS e eu jogo a minha WCS para cá. Ok? Prontinho, ó, a WCS está ali. Então, por essa razão que eu gosto de usar esse elemento aqui, tá? Porque eu tenho tudo nele, né? Se a gente voltar, vamos colocar aqui, ó, set, vamos colocar ele para o absoluto e eu vou apagar esse elemento, tá? Se eu movimentar aqui a WCS para cá, ó, vou pegar o Dynamic mesmo, vou posicionar aqui, prontinho. Ah, a bateria acabando já, mas vai dar tempo de finalizar que está no finalzinho. Então, eu tenho a minha WCS aqui, eu vou salvar, save, pronto. Agora eu posso voltar lá para o absoluto. Set do absoluto. Pronto. Olha só, esse elemento eu consigo vir aqui na WCS e, obviamente, orientar a minha WCS para aquele elemento lá. Ó, Select CSIS, basta vir aqui, seleciona ele e pronto. Mas eu não tenho os planos como é o outro objeto, como é o Datum CSIS. Por isso eu gosto de usar ele. Mas fica a critério de vocês, ok? Movimentando a WCS para cá, agora se a gente for criar aqui um elemento, né? Aí eu posso dizer o seguinte, ó, Start Point, a gente fez isso anteriormente, vai ser de acordo com a WCS. Eu vou colocar aqui em 0, 0 e 0 e pronto. E agora eu vou dizer que aqui ele vai criar um elemento em Z, ao longo de Z de 30 milímetros, só para a gente criar um objeto aqui. Pronto. Ok? Mas seria muito mais fácil se eu tivesse o plano, e aí eu vou fazer a construção do meu objeto no plano. Por isso que eu prefiro o Datum CSIS. Beleza, pessoal? Bom, então nessa aula nós vimos aqui, entendemos o que é um sistema de coordenada, vimos o Work Coordinate System, o WCS Dynamic, nós vimos também o Datum Coordinate System e User Coordinate System. Conseguimos abordar todos esses itens nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí no comentário. Se tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, coloca aí que a gente, numa outra aula, a gente comenta novamente. Beleza?
Um grande abraço e até a próxima aula.